Bom dia, graça e paz, passando mais um dia com a poderosa palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, uma palavra, aleluia, muito conhecida, Lucas 5, a partir do versículo 5 diz assim: Simão respondeu, aleluia, Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Em outra tradução está dizendo, Mestre, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra, aleluia, nós lançaremos a rede, aleluia, o segredo, aleluia, da nossa vitória, o segredo, aleluia, das nossas bênçãos, aleluia, está, aleluia, em estar debaixo de uma palavra sobre a orientação de Deus, a direção de Deus, sermos guiados por Deus e obedecer, aleluia, a palavra de Deus. Se Simão Pedro não tivesse, aleluia, obedecido, Senhor, eu já passei a madrugada toda pescando, né? Sou um pescador experiente, de muitos anos, de muito traquejo, de muita experiência. Não tem sentido, né? Ele já havia lavado as redes, aleluia, já estava, né, se preparando para ir para a sua casa, aleluia. Mas olha o poder da obediência, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Mas ele disse, Senhor, aleluia, aleluia, sobre a tua palavra eu lançarei, aleluia, a rede, aleluia. E quando eles jogaram as redes na água, pescaram tantos peixes que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Aleluia! Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, aleluia, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador, aleluia, aleluia. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados, aleluia. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, aleluia. Aí, nesse exato momento, começa o chamado, aleluia, aleluia, de Simão, de Pedro. Ele disse, não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de homens, aleluia. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Que história maravilhosa, que história linda de 3 homens, né, que aleluia, ainda não haviam tido um encontro com Jesus, aleluia, mas o Senhor, Ele é aquele que tem o dia, a hora marcada, alebassuri canta lamanaia, para, aleluia, se encontrar conosco, aleluia. Eu quero dizer também, nesta manhã, aleluia, não sei quanto tempo você tem insistido como esse pescador que passou a noite toda, aleluia, em alto mar, tentando pescar, aleluia, e ele não conseguiu pescar nada, aleluia. Quantas vezes nós estamos, né, lutando, trabalhando, fazendo até a nossa parte, aleluia, aleluia, e nós não estamos, aleluia, vendo, aleluia,
o resultado. Talvez você não esteja vendo o resultado, talvez você não esteja apanhando nada. Aleluia, talvez você esteja, né, sendo insistente, sendo perseverante, você esteja pescando, lançando as suas redes, aleluia, trabalhando, estudando, se esforçando, aleluia. Mas eu quero te dizer, aleluia, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que haverá uma pesca, alabassuri canta alamanaia sobre a tua vida, aleluia, haverá uma pesca milagrosa. Talvez você ainda não esteja vendo, aleluia, mas o Senhor, aleluia, já está trabalhando a teu favor. Aleluia, seja tão somente obediente, aleluia, sensível à voz do Senhor. Porque se Pedro não tivesse sido sensível à voz do Senhor, depois de uma noite cansativa, de muito trabalho, ele poderia virar as costas para o mestre e dizer: não faz sentido eu voltar ao mar e lançar as redes novamente. Aleluia, aleluia, mas é necessário, aleluia, fé e obediência para que nós venhamos viver os milagres do Senhor. Não é por vista que nós temos que andar. A palavra do Senhor diz, aleluia, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Talvez você esteja, né, trabalhando muito, se esforçando muito, aleluia, e você ainda não obteve, aleluia, aquilo que você deseja. Talvez você ainda não tenha a sua casa própria, talvez você ainda não conseguiu comprar o seu carro ou algo que você deseja muito, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, mas continue na direção do Espírito Santo de Deus, continue dando ouvidos à palavra de Deus, esteja debaixo de uma palavra, aleluia. Pedro falou: Senhor, nós não pescamos nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede, aleluia. E ele, aleluia, talvez ele tenha tido a pesca maior de toda a sua vida, de todos os seus tempos em que ele foi pescador, aleluia, porque, aleluia, o Senhor, aleluia, queria abençoar a vida de Pedro, a vida dos demais homens, que foi necessário que outros barcos viessem para ajudar, aleluia, de tanto peixe, aleluia, que foram, aleluia, capturados pela rede, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor tinha uma obra na vida de Pedro e Pedro não sabia. Aleluia, Pedro achava que era apenas um milagre que o Senhor desejaria operar na vida dele, manifestar esse grande milagre, mas muito mais do que esse milagre, muito mais do que essa bênção, muito mais do que essa vitória, do que essa cura, do que aquilo que o Senhor tem para te dar, aleluia, tem para entregar nas tuas mãos, aleluia, aleluia. Antes de tudo, o Senhor tem um chamado, aleluia, mas muitas vezes nós colocamos, aleluia, as demais coisas em primeiro lugar, aleluia, mas não colocamos o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia, andar em fé e obediência, colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas o Senhor acrescentará, como o Senhor fez na vida de Pedro. O Senhor tinha um chamado na vida de Pedro. A partir desse momento, aleluia, ele se sentiu tão extasiado, tão admirado com aquilo que o Senhor havia feito. Ele falou: Senhor, afasta-se de mim. Aleluia, quem sou eu para que o Senhor se chegue a mim, aleluia, pois eu sou um pecador, aleluia, mas ele mal sabia que o Senhor já o havia escolhido, aleluia, como pescador de homens, como um grande evangelista. E o interessante é, aleluia, aleluia, que ao final aqui desse capítulo, aleluia,
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você vai pescar muita gente, você vai ser pescador de homens, você vai ser um grande evangelista. E o que ele fez? Aleluia, aleluia. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Será que nós temos, aleluia, aleluia, essa capacidade, aleluia, de deixar tudo, aleluia, para seguir Jesus? Ou será que nós estamos apegados, aleluia, aleluia, nas coisas que nós temos, né? Aleluia, será que nós estamos apegados, aleluia, na nossa casa? Nós estamos apegados no nosso carro, no nosso conforto, aleluia, na nossa vida, que nós, né, diariamente nós vivemos muitas vezes uma vida abençoada, uma vida confortável. Será que nós temos coragem de sair do conforto dos nossos palácios, renunciar muitas vezes uma profissão, aleluia, para ser pescador de homens? Nós conhecemos muitas pessoas formadas, né, inteligentes, pessoas que largaram tudo, aleluia, somente para viver para a obra do Senhor e para o Senhor. A gente sabe que isso não é para todos. Isso não é para todos, aleluia. Mas será que se o Senhor fizesse este convite para você e para mim, nós teríamos coragem de largar, aleluia, o nosso trabalho? Talvez você ganhe muito bem, talvez você trabalhe numa empresa, talvez você seja uma pessoa, né, que tem muitos recursos. Será que o Senhor te pedisse, como ele falou para Pedro, aleluia, aleluia, vem e segue-me, aleluia, e eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Aleluia, muitas vezes o Senhor prova, aleluia, onde está o nosso coração, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Muitas vezes o nosso coração está ainda nas coisas do mundo, muitas vezes o nosso coração está no dinheiro, muitas vezes o nosso coração ainda está nas riquezas, ainda está nas coisas materiais. Mas antes de tudo isso, o Senhor nos amou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos escolheu e nos nomeou para que vades e dê frutos, que nós venhamos dar frutos e que o nosso fruto permaneça. Nós temos outro exemplo de Eliseu, aleluia, quando, aleluia, aleluia, foi passada a capa de autoridade para a vida dele, né? Ele seria o sucessor de Elias, aleluia, aleluia. Ele não quis, aleluia, que houvesse nada e nenhum impedimento para que ele não viesse olhar atrás, né? Porventura ele pudesse olhar atrás e se arrepender. Ele queimou as suas carroças, que era, né, ali o trabalho dele. Ele queimou tudo e deixou para trás. Muitas vezes nós temos, aleluia, aleluia, que deixar para trás algumas coisas. Tem aquele louvor que fala: queimei minhas carroças e eu açoitei meu barco no cais. Aleluia. Ele não deixou nada para que ele não pudesse, né, ter nenhum tipo de apego. Aleluia. Aleluia. E nós precisamos, em nome de Jesus, muitas vezes, aleluia, andar sobre a palavra de Deus, né? Cada um, aleluia, o Senhor tem uma missão e um propósito, né? Nem todos o Senhor vai pedir a mesma coisa. Para cada um, o Senhor
tem algo específico. Aleluia, nós precisamos apenas andar em obediência, aleluia, à palavra do Senhor. Como esses homens fizeram, eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo, absolutamente tudo, e seguiram a Jesus. Aleluia. Será que nós estamos dispostos? Será que nós estamos disponíveis, aleluia, aleluia, viver somente para a obra de Deus? Se fosse o caso, se o Senhor te chamasse, filho, filha, aleluia, eu não quero mais que você trabalhe, aleluia, para os homens, aleluia, eu quero que você trabalhe somente para mim. Eu de agora por diante, eu vou ser o teu patrão, eu vou te vestir, eu vou te calçar, eu vou te honrar, aleluia. Eu vou fazer uma grande obra na sua vida. Será que você e eu, nós teremos, aleluia, aleluia, essa disposição, nós estaríamos disponíveis em dizer, Senhor, eis-me aqui, faça assim em mim conforme a tua vontade. Aleluia. Existe um chamado do Senhor sobre as nossas vidas, aleluia. Aleluia. Muitas vezes as pessoas colocam a profissão em primeiro lugar, as pessoas colocam, né, os títulos em primeiro lugar, aleluia, mas antes de tudo, aleluia, na nossa vida existe um chamado de Deus, aleluia, o Senhor, Ele nos escolheu, aleluia, a palavra de Deus diz que nós não escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu, aleluia, é um privilégio ser escolhido pelo Senhor. Eu quero dizer nesta manhã, continue lançando as suas redes, continue fazendo todos os dias aquilo que você faz naturalmente, aleluia. Chegará um dia, Labassuri canta Lamanaia, que as suas redes estarão tão cheias, tão abastadas, o Senhor há de multiplicar, o Senhor há de entrar com uma grande providência divina na sua vida. Talvez você esteja, né, pescando, aleluia, a noite toda como Pedro fez e você não está tendo nenhum resultado e você não está pescando nada e você não está vendo, aleluia, nenhum lucro, aleluia. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, continua na palavra, esteja debaixo da palavra e quando o Senhor falar contigo, aleluia, obedeça a voz daquele que te fala. Obedeça a voz do Senhor, esteja debaixo de uma palavra todos os dias da sua vida, aleluia, ao deitar, ao levantar, aleluia, você esteja, aleluia, debaixo de uma palavra e você vai viver, aleluia, os melhores dias da sua vida, aleluia. Eu profetizo que aquilo que você não conseguiu pescar durante esse ano de 2025, que você lutou, trabalhou, aleluia, suou, muitas vezes se desgastou, aleluia, levantando cedo, dormindo tarde, estudando, mas eu quero dizer, Alabassuri canta Alamanaia, aleluia, que haverá uma grande colheita ainda sobre a sua vida, aleluia, porque tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Aleluia, e mesmo que não haja peixes no mar, aleluia, o Senhor é aquele que coloca os peixes na rede, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não sei qual a tua necessidade, aleluia, mas o Senhor manda te dizer que Ele vai, aleluia, fazer, aleluia, uma obra grande na sua vida, e todos vão ver, e todos vão ficar maravilhados como... Aleluia, aqueles que estavam junto ali de Pedro, aleluia, aleluia, eles ficaram, aleluia, aleluia, admirados, aleluia, com o que aconteceu. O 9 diz, Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Aleluia, não somente você vai ficar admirado,
As pessoas que te cercam, os teus amigos, teus familiares, aleluia, eles vão ver a boa mão do Senhor agindo a teu favor, porque operando o Senhor, quem impedirá? Haverá uma grande colheita sobre a tua vida, aleluia. Continue, alabassuri canta alamanaia, lançando a tua rede. Continue sobre a tua palavra, Senhor. Eu vou lançar as minhas redes, eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor tem mandado eu fazer. Aleluia, você viverá o sobrenatural de Deus. Fique com essa palavra nessa manhã. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua santa e poderosa palavra, eu quero apresentar os meus irmãos, a tua igreja na terra, todos aqueles, Senhor, aleluia, que têm lançado as suas redes, aqueles que têm trabalhado, aqueles que têm, Senhor, aleluia, muitas vezes largado até mesmo, aleluia, o seu trabalho, a sua profissão, aleluia, somente para te seguir. A tua palavra diz, Senhor, que todo aquele que deixar pai, mãe, irmãos e qualquer outra coisa, aleluia, por amor a Cristo, aleluia, receberá 100 vezes mais, aleluia, daquilo que estava esperando. Talvez, aleluia, não seja esse o teu chamado, aleluia, mas continue fazendo, aleluia, aquilo que o Senhor te chamou, aleluia. Aleluia, e o Senhor, Ele irá te abençoar, aleluia, o Senhor, aleluia, suprirá todas as tuas necessidades em glória. Continua lançando a rede, continua, aleluia, obedecendo, continua. É necessário que nós venhamos ter fé e obediência para viver os milagres do Senhor, ouvir a voz do Senhor, aleluia. Faz toda a diferença nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que haja uma grande multiplicação. Aleluia, Senhor, que as redes venham se romper, Senhor, que o milagre venha ser tão grande, Pai, que eles possam, Senhor, dividir com outras pessoas, abençoar outras pessoas, abençoar o ministério, abençoar os irmãos, Pai. Entra com recursos, entra com providência divina, entra nas causas impossíveis, entra, Senhor, e faz um grande milagre, Deus, porque Tu és o Deus de milagre. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, a vitória, Deus, a vitória sobre, aleluia, o teu povo, aquele, Senhor, aleluia, que por acaso chegar esse vídeo, Senhor, aleluia, essa pessoa, Pai, ela crê, aleluia, na tua palavra, Pai, porque há poder na palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. De nós mesmos nós não podemos fazer nada, mas é a tua palavra. Aleluia, aleluia, que salve, é a tua palavra que cura, que liberta, que transforma, que abre porta onde não tem porta. Aleluia, é a tua palavra, Senhor. Aleluia, que opera o milagre, Senhor, e operando o Senhor ninguém pode impedir. Aleluia. Deus faz uma grande obra, Pai. Deus restaura, envia restituição, Senhor, de coisas antigas, de coisas que para os teus servos já estão perdidas há muito tempo, que eles muitas vezes já perderam a esperança, mas sobre a tua palavra nesta manhã, Senhor, eu declaro, Senhor, provisão, restituição, eu profetizo em nome de Jesus a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, para que você venha viver um ano de 2026, aleluia, aleluia, abençoado, aleluia, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ele é aquele que supre todas as tuas necessidades, aleluia, em nome de Jesus, assim como Ele fez na vida de Pedro, uma pesca maravilhosa para mostrar o seu poder e a sua glória. O Senhor deseja manifestar nas nossas vidas, aleluia, aquele milagre que você, aleluia, está pedindo.
ou mesmo aquele milagre que você acha tão impossível e que você já nem está mais acreditando que ele possa acontecer. Aleluia. Sobre a tua palavra, Senhor. Aleluia. Sobre a palavra do Senhor. Aleluia. Tenha fé e creia que você viverá, aleluia, os melhores anos ainda da sua vida. Aleluia, nada do que você viveu se compara àquilo que o Senhor ainda pode fazer sobre a sua vida. Amém? Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e sobre ti. O Senhor derrame a sua paz. Se você puder estar compartilhando esse vídeo, aleluia, se inscrevendo no canal, aleluia, nas minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Que o Senhor esteja abençoando para que mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor e serem edificadas, e serem abençoadas, e serem transformadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Um bom dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.